a data da despedida dele, finalmente vai ter a data dele, vai ser no meio da... Deixa eu falar para vocês uma informação do Cédric Soares. O Cédric Soares, ele está... Vamos pegar o exemplo do o extremo, né? Que é o John Textor no Botafogo. Isso aí é pré-temporada, não tá valendo nada. Claro que ele é totalmente exagerado, mas os outros dirigentes, assim, eles não estão errados em pensar que o mais importante vem depois. O Luiz acabou de trazer pra gente. Se foi eliminado hoje, tem quase um mês. É um momento, você quer trocar, você ainda dá tempo, entendeu? Eu acho que vários dirigentes pensam nisso. Vamos ver aqui o estadual. Isso é um ponto importante da reflexão. Ainda dá tempo, se você quiser trocar. E aí, é claro, vai depender do jogo de hoje. Tem a pressão dos outros 3 terem passado, e aí já tá carregando um rancinho ali com o Zubeldia, tem alguns jogos no final da última temporada também. Então, assim, chance tem. Não acho que vai ser positivo, não tô aqui debatendo, ajudando o Zubeldia a ser demitido de forma alguma. Eu tô debatendo o que acontece no futebol brasileiro. Então a gente sabe que os dirigentes acabam demitindo técnicos depois de insucesso mesmo no estadual. Então não ficaria surpresa não, muito por isso que eu falei. Tem um tempinho aí antes do Campeonato Brasileiro, se for para trocar, vai ser a hora. Se você acha que, né, só tem que ter esse discernimento, que você errou. Eu acho que isso que falta no futebol brasileiro. Demissão, tudo bem. Só que o que eu acho que o erro aqui no futebol brasileiro é que não se cobra de quem contratou e que fala assim, você errou, meu amigo. Se você está demitindo técnico atrás de técnico, quer dizer que você está contratando mal atrás de uma vez atrás da outra. Eu acho que falta essa cobrança no futebol brasileiro. Quem contratou? Qual é o nome do dirigente? Dirigente tal, demitiu tantos técnicos, contratou tantos, gastou tanto com multas rescisórias. Esse cara errou várias vezes na hora de contratar. Acho que falta isso aqui um pouco do nosso futebol. Ô Veloso, e o copo meio cheio dessa situação em caso de classificação do São Paulo é que o único adversário que o São Paulo perdeu em clássicos nessa temporada não pode ser o adversário do São Paulo na próxima fase se o São Paulo se classificar. O São Paulo empatou com o Palmeiras, pode ter o Palmeiras pela frente. O São Paulo ganhou do Corinthians, pode ter o Corinthians pela frente. Mas o único adversário que o São Paulo não pode pegar na próxima fase é o Santos. A garantia que a gente tem é que não teremos um derby Corinthians e Palmeiras nas semifinais. Então, é mais um ponto a favor do Zubeldia nessa situação, se a gente enxergar o copo meio cheio, né? Que os adversários que ele pode ter e deve ter em caso de classificação, se passa com empate, se passa com vitória, isso depende muito da matemática no final dessa fase de quartas de final. O Zubeldia não perdeu. E contra o Palmeiras foi um time alternativo para a reserva. Contra o Corinthians foi força máxima naquela partida que choveu demais no Morumbi e o jogo atrasou. E o São Paulo passar vencendo, pega o Palmeiras. Passa o Santos na classificação geral, pega o Palmeiras. Se empatar e aí ganhar nos pênaltis, por exemplo, aí o Santos ficaria na frente na classificação geral, aí seria Palmeiras e Santos, São Paulo e Corinthians. Mas tem essa questão dos 4 grandes paulistas, né? Que é o famoso se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Tem negócio desse? Porque... não tem escolha. A questão... tem que classificar. A vantagem é o que o Corinthians conseguiu, por exemplo, de ter a melhor campanha e decidir em casa. Isso é uma ótima vantagem, independente de quem vem do outro lado. Porque você evita o Neymar, né? No caso do São Paulo aí. Você evita o Neymar, já é uma... Mas aí vem o Palmeiras. Aí você pega o Palmeiras, você pode ter Vitor Roque e Estevão. Aí pega o Corinthians, você tem o Memphis... E o Yuri Alberto voando, com Garro, você não tem pra onde ir. E quem pegar o São Paulo também tá lascado, porque tem o Oscar, tem Lucas, tem Luciano, tem Caleri. Vai ser legal, vai ser bom. A coisa fica quente. A Libertadores é tudo pedreira, a Copa do Brasil é tudo pedreira e o Brasileirão nem se fala. Né? Primeira fase da Copa do Brasil e da Libertadores é até mais fácil do que o Brasileirão. Então, se o Zubeldia tem pedalado aí demais para ganhar de times frágeis como Inter de Limeira, Velo Clube, Ponte Preta, coloca do nada, tira contra o Palmeiras, tira Oscar e Lucas, do nada. Sem nenhuma explicação, o São Paulo sim, ele periga esse ano. Eu tava vendo um levantamento muito interessante que o São Paulo foi o time que menos investiu aí, que menos investiu para contratar os jogadores esse ano. Só que nomes bons vieram. Quais são os caras que vieram pro São Paulo? O Wendel, sem custo. Cédric Soares, sem custo. Para mim, os dois aqui, eles têm que ser titulares, tanto o Cédric quanto o Wendel. Oscar, sem custo. E teve também mais um, Enzo Dias. Enzo Dias também sem custo. Então, Enzo Dias, titular hoje. O Wendel, para mim, tem que ser o titular. Cédric, titular e tem que ser o titular. E o Oscar nem se fala. Então,
Enquanto tem time por aí como Bahia. Bahia investiu 113 milhões. Palmeiras já passa dos 400. O Corinthians e o Flamengo, que já tinham comprado muito já no passado, um gastou acho que 24, outro 31, foi pouco também. O São Paulo foi 0, não gastou nada. E ainda vendeu o William Gomes, já emprestou o Moreira, tá se desfazendo de um monte. Então o que eu tô dizendo aqui é que o São Paulo, ele soube fazer futebol esse ano. A única posição hoje que é um pouco precária, é um pouco escassa, é a do técnico. O que dá grande desconfiança na gente, talvez seja um meia reserva, que acho que isso realmente não tem, um meia reserva apenas, e o resto seria ter um técnico rodado, um técnico realmente protagonista, sabe? Não um coadjuvante qualquer, que tá muito mais preocupado aí de escalar o Luciano. Você para pra pensar, você São Paulino que olha nos meus olhos aqui agora, você tá preocupado com a classificação, não está? Ah, São Paulo classificou aí contra o Novo Horizontino, pega o Santos. Porra, dá pra ganhar do Santos. Pega uma finalzinha, pega o Palmeiras ou o Corinthians. Dá pra ser campeão, né? Ou qualquer que seja o chaveamento aí. Dá pra ser campeão, cara. Se ganha o Paulista, pega uma Libertadores, mata-mata, pode ser, quem sabe. Nós estamos preocupados com isso. Porra, vai jogar o André Silva ali, tá indo bem, né? Que legal. Mesmo com o Caleri mal, tem o André Silva que pode fazer às vezes. Um cracaço igual o Oscar, outro cracaço igual o Lucas, um craque igual o Wendel, o que pode ser um excelente jogador como o Cédric Soares, um sistema defensivo maravilhoso e tal. Pô, olha como a maré virou pro nosso lado. A maré já virou pra gente, a coisa tá boa. E ponta, tem ponta do 1 contra 1. Porra, tem o Eric, o Lucas Ferreira, o Henrique Carmo, tem o Ferreirinha. Sabe, de quando que nós tivemos meia, ponta 1 contra 1, centroavante, zagueiro, goleiro, laterais? Quando? Volantes excelentes. Quando que o São Paulo teve isso nos últimos 12 anos? 13 anos? Quando que teve? De 2012 pra cá, tudo time penso, time tudo torto, time horroroso com alguns jogadores. E aí agora o São Paulo tem tudo pra fazer história. Todas as posições bem preenchidinhas. Aí o técnico faz pra poder colocar o queridinho dele pra jogar. Tem os queridinhos do técnico, né? E um dos queridinhos vai querer ser meia no São Paulo. Aqui não é nem uma crítica a você, viu, Luciano? É uma crítica ao Zubeldia mesmo. Pra colocar o Luciano de meia, o cara joga o Lucas pra ponta, onde o Lucas pode estar bastante incomodado já. E o Oscar, que foi jogado pra ponta esquerda também, o Oscar agora pode virar um segundo volante. Então a coisa é muito apertada pra gente. O São Paulino, ele tá podendo sorrir muito pouco, né? Muito pouco motivo para dar risada, enquanto esse técnico aí, ele está à frente do São Paulo. Pelo menos o Belmonte, como já falei mais cedo no vídeo, o Belmonte pelo menos ele deu meio que um ultimato. Acho que isso é menos mal. O Júlio Casares apareceu, pediu pra torcida ir pro campo, beleza, maravilhoso, e o Belmonte já falou que o resultado importa. Então acho que o Zubeldia, se perde amanhã, cai. Se perde amanhã, segunda-feira de carnaval, Zubeldia finalmente deve ser desligado do São Paulo. Não vou abordar novo técnico aqui por enquanto, só a partir de amanhã, caso perca. E assim, quero que o Zubeldia saia do São Paulo imediatamente, mas não é com derrota não. Gostaria que ele fosse antes. Se eu sou presidente e o Zubeldia anuncia pra mim, ó, o Oscar vai ser segundo volante, eu nem espero o resultado do jogo. Sabe por quê? Porque do Novo Horizontino pode até ganhar com o Oscar de volante, mas contra o Santos, que já jogou e sem o Neymar, nós perdemos e perdemos bem. Foi um 3-1 que nós perdemos bem. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu! Cédric Soares, tem um detalhe do Cédric Soares que eu já falo pra vocês aqui. Na verdade, acho que é bom falar agora. Enfim, Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio ou Luciano, Oscar e Wendel. Aqui nós já temos 2 pontos principais. Antes, deixa eu falar pra vocês uma informação do Cédric Soares. O Cédric Soares, faltam agora 59 dias para acabar o contrato, o vínculo do Cédric Soares com o São Paulo. São Paulo fez de propósito, né? Pegou um contratinho pequeno para ver o que seria em resguardo em relação ao Cédric Soares. Para mim, renova. Já renova o Cédric Soares para nós não termos que contar com o Igor Vinícius de titular. Isso é minha opinião. Quem quiser deixar nos comentários, Cédric Soares, não sabemos ainda o físico dele, aparentemente está legal. Em questão técnica, em questão de futebol, é exatamente o que nós esperávamos, muito superior, muito melhor que o Igor Vinícius. Então para mim o São Paulo tem que renovar com o Cédric Soares, não pode deixar isso passar. Enfim,
Então, o Cedric Soares muito provavelmente jogue, o Alisson também. Aqui a dúvida entre Marcos Antônio e Luciano. Como assim, Diego, vai jogar o Marcos Antônio ou o Luciano? Gente, é isso mesmo. Por quê? Porque nós temos uma questão aqui de como ele está indo com 3 zagueiros. Se ele entrar com o Marcos Antônio, acho que seria melhor, porque ele coloca Alisson e Marcos Antônio de volantes, né? Volante e primeiro volante. Primeiro volante e segundo volante. E aí ele coloca o Oscar com o Lucas. Acho que isso é melhor, né? É mais lógico você fazer isso. Se ele entrar com o Luciano no lugar do Marcos Antônio, São Paulo jogaria com Alisson, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, ou Luciano e André Silva. Então aqui tem a variação, tem a variável. Se ele entrar com o Marcos Antônio, é mais lógico, porque ele não puxa o Oscar para volante, né? Para meio campista ali de marcação muito para trás. O que é um erro, que a gente sabe que é um erro. Se ele entrar com o Luciano, a gente sabe, né, toda a... Como é que eu vou falar isso? A predisposição que ele tem em colocar o Luciano, e aqui não é a crítica do Luciano, tá? É só porque eu acho que ele não pode jogar nesse sistema. O Luciano, eu acho que se você colocar o 4-2-4 lá, ou o 4-4-2, chamem como quiser, acho que o Luciano dá pra jogar, junto com o Caleri, com o Lucas e com o Oscar. O que não dá é pra você colocar, puxar, pra ter que escalar o Luciano no ataque junto com o Caleri ou com o André Silva, você puxar cada vez mais para trás o Oscar e o Lucas. Isso eu acho inadmissível, e é isso que tá pegando. Já tá dando muita polêmica, já tá dando muito rebuliço isso que está acontecendo com o Zubeldia. Então é uma questão complicada. Então vamos lá, vocês entenderam? Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, trio de zaga, Cedric Soares. E tem o Wendel aqui. Agora o Wendel apareceu. Eu estava falando para vocês que muito provavelmente o Enzo Dias jogaria. Agora, na da Globo aqui, o Wendel está aparecendo. O que pra mim é legal, viu, galera? É até meio chato falar isso. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Entendam bem. Tá muito quente, né, gente? Mas tá gostoso. Verão não é gostoso. Entendam bem, gente. Eu tô adorando o começo do Enzo Dias. Eu tô adorando o futebol do Enzo Dias. Só que mesmo assim, o Wendel teve quase que o Wendel... Dá pra gente dizer que o Wendel só teve um jogo pelo São Paulo. Os outros ele só entrou pouquinho. Pelo pouquíssimo que nós vimos, eu prefiro o Wendel. O Wendel, ele é um cara que ele tem mais qualidade que o Enzo. Ele tem mais... Qualidade é meio chato falar. Ele tem mais recurso que o Enzo Dias. O Enzo Dias, pra mim, tá jogando muito bem. Chega até a ser injusto esse comentário, mas a 0 de jogo. Se eu fosse treinador lá, se a gente pudesse brincar, né, de futebol do videogame, eu entraria com o Wendel no lugar do Enzo Dias. Só que assim, eu não quero ser injusto. O Enzo Dias tá jogando muito bem. Né? Pelo tempo que o Wendel tá lá, nem merece ser banco. Só que o Wendel, pra mim, tem qualidades ali impressionantes e é uma coisa assim. O Enzo Dias também, ele chegou muito bem. O Enzo Dias já chegou adaptado. Não parece que ele acabou de chegar. E o Wendel também. O Wendel chegou e todo mundo falou, esse cara já tá há alguns meses no São Paulo, né? Não é possível que esse cara chegou agora pelo nível de entrosamento e encaixe que ele teve no time. Então aqui nós temos uma dúvida em relação ao Wendel e Enzo Dias. No momento tá dando o Wendel aqui, mas pode ser que entre o Enzo Dias. E no meio de campo, que pode ser Alisson, Oscar e Lucas, ou Alisson, Marcos Antônio e Oscar, caso o Luciano. Vai depender se ele entrar com o Luciano. Se ele entrar com o Luciano, é Luciano e Caleri no ataque, ou Luciano e André Silva. Tem o Caleri também que pode sair, tá, gente? Tem pode ser que ele coloque o André Silva. Isso seria algo inédito, porque Caleri nunca ficou fora da decisão, né? E o Zubeldia fala que o Caleri é um dos jogadores de suma importância dele, do elenco dele. Então, tem uma grande chance do André Silva jogar. A única questão aqui é o Marcos Antônio e o Luciano. Se o Luciano entrar, joga Oscar, né? Joga Alisson, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri ou André Silva. Se o Luciano não entrar, joga Alisson, Marcos Antônio, Oscar, Lucas e Caleri ou Lucas e André Silva. De novo, gente, eu acho um ataque muito capacitado, um ataque muito bom mesmo, que o São Paulo teria que desempenhar melhor. Teria que desempenhar melhor com as peças que tem. Fora a Ferreirinha, Eric, né? O Ferreirinha e o Eric eu acho muito bacana, muito legal. O Lucas Ferreira da base, tinha o William Gomes também, ele não usou, né? O William Gomes foi vendido, ele não usou, mesmo quando estava aí não foi utilizado. São legais esses jogadores porque ele pode alterar o formato, né? Porque ele tá usando com 3 zagueiros, ele meio que usa o Cedric e o Wendel, ou o Enzo Dias, quem joga na esquerda, de alas. Mas ele não precisaria fazer isso, ele poderia colocar um outro tipo de defesa. Tudo bem que esses laterais estão mostrando bastante qualidade, mas ele teria uma outra alternativa, que seria colocar outro tipo de defesa
com o Ferreirinha ou com o Eric, porque aí você tem ponta também. Você não precisa jogar só com centroavantes e segundo atacantes, porque ele só joga, a impressão que dá é que ele gosta muito mais de jogar só com atacantes centralizados, seja centroavante igual o Caleri ou o André Silva quando entra, e o Luciano de segundo atacante, que não são caras de ponta, né? Então, de novo, para mim o São Paulo tem muito material humano para fazer coisas diferentes, coisas grandiosas. Galera, o Cedric, aquilo que eu falei para vocês, tem 59 dias para renovar. Achei bacana o que o São Paulo fez e para mim tá aprovado. Pode renovar, pode ficar assim. Adorei. Acho que as primeiras impressões foram excelentes. 2 jogadores voltando, na verdade 3, tá? E aqui para mim é uma das coisas que me pega bastante, vocês vão entender. 3 jogadores voltando. Juan Tressoldi, Luiz Gustavo e Rodriguinho, voltando de lesão, né? Já passando a transição. Neste momento, podem voltar, né? Podem voltar a qualquer momento aí a serem relacionados. Juan Tressoldi, Luiz Gustavo e Rodriguinho. E aí, galera, é o seguinte. Qual a posição que o São Paulo mais está procurando? Que o Zubeldia acabou de escancarar e basicamente que pedir pelo Jean Dias da Ponte Preta. É um meia atacante, bem atacante, que caia para a ponta esquerda. Né? Meia atacante, um meia que joga de atacante e que caia também para a ponta esquerda. O Rodriguinho pode fazer isso. Tinha o Pedrinho Vilhena, que o São Paulo emprestou, Sport, se eu não me engano, né? Tinha o Pedrinho Vilhena, que o pouquíssimo... Aqui não vai passar, galera. Aqui nós não somos... A gente não é burro como eles acham que nós somos, tá? Porque não tem lógica e não tem coerência nenhuma. Os jogadores da base que são emprestados, que são negociados, você fala, pô, mas esse aí é tão ruim assim, esse aí podia ter jogado mais, podia ter tido mais oportunidade. A gente vê um jogador igual o Patrick Lanza tendo oportunidades que outros jogadores mereceriam. Vimos o Igor Gomes, por exemplo, tendo muito mais chances que outros jogadores não tiveram. Então, o que me irrita é que não tem lógica e coerência nenhuma para falar assim, esse da base deu certo, esse não deu, esse nós vamos emprestar, esse nós vamos vender, esse nós vamos mandar pro time da Série D, igual fizeram com o Ibali, Série C, Série D, empresta pro Limeira. É isso que me irrita. Então, para que você vai contratar? Por que você fica daquele jeito em relação ao Jean Dias, que pode ser bom jogador aí, só que tem 34 anos, e por que você nem tenta o Pedrinho Vilhena e agora o Rodriguinho, que o pouquíssimos que entraram, jogaram bem, mostraram que podem jogar. Qual que é a lógica disso? Porque o Nestor tentaram jogar goela abaixo, deram todas as oportunidades possíveis. Porque alguns jogadores têm muitas oportunidades e outros não. Vocês lembram o Juan, o atacante? Quantas oportunidades teve o Juan e nunca jogou nada? Nestor, Igor Gomes, Patrick Lanza, próprio Wellington. Tico, não tinha ninguém. Mas dava para encarar esses moleques? Por que alguns pode jogar e aí vem o técnico, eu gosto, e outros não tem nem chance? Por que tá procurando meio atacante que cai para a ponta esquerda? Se tem o Rodriguinho aí que faz isso. Para que gastar? Não fala que tá falido, que não é verdade, a gente sabe que não é verdade, né? Não pagar as dívidas é diferente de falência. São Paulo fatura demais, com tudo. Bilheteria, patrocínio, premiação, venda, tudo. Então, mas não fala que não conseguimos comprar, então por que não testa o Rodriguinho? O cara já tá aí, ele já é nosso. Sabe, eu acho absurdo. Pra que a gente tem que ficar flertando com o Jean, com um possível negócio com o Jean Dias da Ponte? É Jean Dias o nome? Aquele da Ponte. Beleza, o cara não é ruim, teve uma carreira, mas você já tá velho. Como é que o São Paulo deixa em aberto um possível negócio desse, sendo que tem Rodriguinho? O que é mais lógico? Tentar colocar o Rodriguinho... Ô técnico, você precisa de um cara assim? Tenta esse aqui. Ele não cai tanto pra esquerda. Tenta. Fala com ele 3 treinos. Treina ele 2, 3 vezes, põe em 2 jogos. Pode pôr. Se perder, se empatar, a gente segura. Mas põe ele aí. Para não ter que ir atrás de um Jean Dias, por exemplo. Não é muito óbvio isso? Essa indignação é só minha ou é de vocês também? Rodriguinho pode ser horroroso, pode não ser nada, mas nem testar. O cara tá no elenco. Na ausência do Oscar e do Lucas, tem esse Rodriguinho. Não tá procurando um jogador assim? Um meia atacante, um meia que seja atacante moderno? Rodriguinho. E o Pedrinho Vilhena também jogava bem, viu?
Não é só porque emprestaram pro esporte sem lógica nenhuma que eu vou falar assim, eles analisaram. Pra mim não tem ninguém analisando nada. Pra mim eles analisam negociação. Pra mim eles gostam de fazer negociação. Mas não era, esse era pra ser um vídeo feliz. Mas assim, o Rodriguinho já tá aí, não vale nem o teste. Tidico, ele entrou nada. Entrou nada, entra quando tá 30, 28, 30 minutos, ou quando tá empatando, perdendo. Esses caras não entram em uma condição favorável. Olha o Rian! Tá aí, olha o Rian Francisco. Vamos perder o Rian por causa do quê? Desanima. O próprio William Gomes já tá detonando lá no Porto, nem usamos o cara. Vendemos com todo mundo sabia que os valores eram abaixo. E sabíamos que o William Gomes poderia render muito mais em campo pro São Paulo e na venda. Então é sacanagem. Sacanagem. Ó. Galera, a matéria aqui do São Paulo Blog. Lá do Zanqueta. Ó lá, ó. São Paulo empresta meia a time espanhol. Esse aqui eu conheço. É o Brian Carvalho. Eu lembro dele na base. O volante Brian Carvalho, que tinha vínculo até o fim de 2025 com o São Paulo, foi emprestado ao Villena FC. Da onde? Espanha. Tá, Villena FC. Na verdade, ao VRS Academy da Espanha. Como outros, tal qual o Paul Berg e o filho do Miranda, de Miranda. Eles buscam uma oportunidade no velho continente enquanto se desenvolve. Beleza. Embora esteja vinculado à VRS Academy, Brian vestirá a camisa do Villena CF. Um clube que disputa categorias menores no futebol espanhol, é uma SAF holandesa que está desenvolvendo jovens no mercado europeu. Caso ele vai bem, o tricolor manteve 30% dos seus direitos econômicos em um processo costumeiro recente com atletas que não seriam aproveitados, mas podem ainda reter no futuro. Esse aqui é outro caso, né? Outro caso. A gente vê o Hugo subindo, o Negruti, e esse aqui já tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Caso ele vá bem, o tricolor manteve 30% dos seus direitos econômicos em um processo costumeiro recente com atletas que não seriam aproveitados, mas podem ainda render no futuro. Quem falou? Era isso que eu queria saber. Quem falou que, por exemplo, o Brian Carvalho não serve? Quem falou que o Negruti serve? Não tô querendo ser injusto com ninguém, tá, gente? Só tô dando exemplo. Não tô falando quem joga melhor ou quem joga pior. Não é isso que eu tô querendo dizer. Quem falou? Quem tá fazendo essa análise? Porque o Neverton foi errado. O Neverton era para ter rendido muito mais, nem foi pro profissional. O Henrique Carmo, pra mim, joga demais. Tá para ser emprestado, já não vamos fazer bom negócio. Rian tá sumindo. Rian tava num maravilhoso momento da Copinha. Era o momento de colocar ele nos jogos profissionais e mandar ele detonar, mandar ele cair pra cima. Rian, pode errar. Tenta errar um pouquinho, mas arrisca mais pra cima de Velo Clube, Limeira, né? Ponte Preta. Pode errar um pouquinho mais, Rian. Tenta fazer um gol. Tenta fazer 1, 2 gols. Tenta brilhar, moleque. Então, percebe como é ridículo? E agora, quem é que faz a análise do não vai ser aproveitado no profissional? Esse a gente vai usar. Esse não. Quem que faz essa análise? São os empresários? É o pessoal que administra a base? É a diretoria? É o técnico? Eu acho que a maioria... Acho que nós sabemos a resposta, né? Eu acho que eu sei. E eu acho que vocês também sabem, infelizmente, a resposta desse tipo de análise completamente duvidosa que acontece todos os dias em negociações com o São Paulo Futebol Clube. Acabou o contrato do Orejuela, uma coisa que a gente publicou, pelo amor de Deus, uma das piores contratações do São Paulo, se não for da história dos últimos tempos, com certeza, ou do século, pode botar aí. Depois de 4 anos a gente se viu livre do cara. O Luiz Fabiano divulgou a data da despedida dele, finalmente vai ter a data dele, vai ser no meio da pausa do Campeonato Brasileiro das outras competições que a FIFA determinou para o Super Mundial, então vai ser tranquilo, vai dar para encher o estádio, vai dar para fazer festa, tomara que a gente chegue lá com uma fase boa, que o Luiz Fabiano merece que o estádio esteja cheio e que a gente faça uma grande realmente homenagem para ele, é um jogador que merece, já faz um tempo para poder conseguir isso. E o que mais que eu anotei aqui para vocês? Que eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Bom, eu tinha elencado aqui para a gente poder falar, mas também, como eu falei, queria fazer um vídeo mais curto, mas só muito rapidamente. O Cedric tem mais 59 dias de contrato. Ele tem lá a questão do contrato de produtividade dele. E aí, queria deixar essa pergunta para vocês, para a gente fechar esse vídeo aí agora.
e vocês responderam para mim, depois desses 59 dias, faltando 59 dias para acabar o contrato dele, ele assinou no dia 29 de janeiro, e agora a gente só tem aí, o contrato dele encerra 30 de abril, esse primeiro contrato dele, que é o que está registrado no BID. O que você faria depois desse pequeno período dele? Foi muito curto, mas o que você acha? Você acha que ele já está preparado e que vale a pena a renovação dele até o final do ano, pelo menos? Ou você acha que não, deixa para decidir mais em cima do laço, espera mais um pouco? O que você faria? Você acha que a projeção é de renovação? Qual a sua análise com relação a isso? Lembrando que aquela narrativa toda que foi criada, inventada, de que o Cedric veio como contrapeso do Oscar, ela não passou de mais uma narrativa fake ou completamente fictícia, uma vez que o Oscar chegou no final de dezembro e o São Paulo fez propostas oficiais, tanto para o Natanael quanto para o Lucas Rosa, e só depois da inviabilidade da contratação dos dois é que o São Paulo acabou aceitando a opção que foi passada, aí sim, uma opção de que viesse o Cedric, e o São Paulo acabou aceitando, e no final das contas se mostrando certo, como foi com o Sabino também, acabou dando certo, mas ele não veio de contrapeso, tanto que o São Paulo botou dinheiro na mesa para conseguir trazer dois laterais naquele momento, que o São Paulo esperava e que eram mais do agrado do Zubeldia, mas agora o Cédric, inclusive, ganhando posição de titular, e o Zubeldia gostando do que está vendo com o jogador, com o lateral direito, e eu também venho gostando bastante, e imagino que você, pelos comentários, a grande maioria da torcida do São Paulo vem tendo uma grande aceitação aí para o lateral português que está aí no São Paulo, tal qual o Enzo diz, que vem numa fase muito boa também. Os reforços do São Paulo como um todo, os 4 que chegaram, acabaram, apesar de modesta janela, uma janela muito positiva. Quem dera que o São Paulo tivesse feito janelas tão boas, gastando tão pouco, ao invés de comprometer tanto dinheiro como fez nos últimos tempos. E somado ao que a gente já tem, mais os meninos, que a gente contratou muita coisa na base também, uma safra muito positiva, as coisas funcionando. Espero que o São Paulo faça mais janelas assim, gastando pouquíssimo e contratando bem os seus jogadores sem comprometer caixa e conseguindo melhorar seu fluxo e sua situação financeira. Bom,